Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é sobre um tema que vocês me pedem muito lá pelo Instagram. Então, se você ainda não conhece meu Instagram, é VB Studies, então entra lá no Instagram, me segue, porque lá eu apareço todos os dias e aqui eu apareço no máximo 2 vezes na semana. Então, pra você sempre estar me acompanhando e saber o que tá rolando, corre lá no Instagram e me segue, tá bom? Bom, o tema de hoje são sobre livros. Sim, essas maravilhas aqui que eu tenho de monte e eu sou apaixonada. Mas, infelizmente, vamos começar um pouquinho mais sério. Então, vem comigo e não perca esse vídeo. No vídeo de hoje, como eu já disse, eu vou falar um pouco sobre leitura, sobre hábito de leitura e sobre como eu sou apaixonada. E vou fazer algumas indicações de livros. Porque a leitura, vamos começar dizendo que ela é muito importante. E disso todo mundo já sabe. E tá cansado de ouvir na escola dos professores, não é? Todo mundo tem aquela professora de literatura que sempre fala, professor de história, professor de geografia, todos eles confirmam o quanto a leitura é importante para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso vocabulário, para o crescimento do nosso conhecimento. E assim, gente, quanto mais você lê, mais você quer ler. É uma coisa absurda, incrível ao mesmo tempo, que você só vai descobrir quando você realmente achar um tipo de livro que você goste de ler, ou um assunto que você goste de ler e se você se interesse. Mas infelizmente, no Brasil, as pessoas têm muito pouco hábito de leitura. 44% da população não lê. Gente, isso é chocante. Quase metade da população brasileira não tem costume de ler. E esse dado foi divulgado pelo Ibope após fazer uma pesquisa pela instituição ProLivro. Então, hoje eu quero, vamos dizer, se você não tem aquela vontade de ler, se você não tem aquele costume, hoje eu quero pelo menos deixar uma pulguinha atrás da sua orelha para você começar a ler, descobrir um assunto que você gosta e aí embarcar nesse mundo de imaginação e de aventuras que é muito incrível. E eu sempre divulgo lá no meu Instagram todos os livros que eu vou lendo, então as pessoas que me acompanham por lá acompanham também a minha leitura. Esse ano eu ainda não parei de contar quantos livros eu li, mas até agora eu acho que eu li uns 15 livros por aí. Se vocês quiserem, depois eu falo de todos eles ou de alguns. Deixem aqui no comentário se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre como foi a minha leitura durante esse ano. E agora vamos falar sobre hábito de leitura. É muito difícil você criar um hábito de leitura, mas depois que você cria, pronto, sua vida tá feita. Muito tempo eu deixei pra ler, tipo, por exemplo, apenas livros que a escola passava. Então, durante o ano inteiro, eu só lia os livros que a escola indicava, que era pra estudo. Enfim, isso é vamos se dizer, foi um grande erro meu. Uma grande precipitação minha, porque eu poderia ter lido diversos livros e não aproveitei. Então, vamos lá. Para você ter um hábito de leitura, você não precisa... eu vou começar a ler, hoje eu vou ler 50 páginas, sendo que você não tem hábito nenhum de leitura, que você não é acostumado a ler. Não, não começa assim, porque você vai se assustar, você vai ficar cansado e aí você não vai querer ler nunca mais. Então, vamos começar aos poucos. Então, se liga nas dicas para você criar um hábito de leitura. Dica número 1. Estabeleça um horário fixo para você ler todos os dias. Eu, por exemplo, leio antes de dormir. Então, antes de dormir, eu fico deitada mesmo, pego o meu livro que sempre fica na cabeceira da cama, o livro que eu tô lendo, e dou uma lidinha uns 30 minutos, dependendo do livro que eu tô lendo, eu fico lendo 1 hora antes de dormir. É exatamente isso. Mas isso vai tudo depender do quanto você gosta daquele livro, do quanto você se interessa por aquele assunto. Então, primeira dica, estabeleça um horário fixo para você realizar sua leitura diária. Segunda dica, estabeleça metas de quantas páginas você vai ler naquele dia. Por exemplo, no começo, eu lembro que eu lia 10, 15 páginas por dia. É um bom começo, mas, Vitória, é muita coisa. Então começa com menos, não tem problema. Começa com 5 páginas, 8 páginas, não tem problema nenhum.
Então vamos lá para a terceira dica. Procure assuntos que você se interesse. Procure livros que tenham uma história que você se interesse por ela para você realmente querer ler. Porque também, gente, a gente pega um livro e aí, por exemplo, não é um livro do meu agrado. Mas aí eu venho aqui atrás, leio a sinopse e fico, será que eu vou ler esse livro? Será que é interessante? E aí, sempre leia a sinopse do livro, porque você conhece mais ou menos a história e vê se você vai gostar, se você vai continuar a ler. Tudo bem? Agora vamos para a quarta dica. Bom, conforme você vai lendo, vá aumentando o número de páginas que você lê por dia. Eu vou começar lendo 5 porque eu acho que é o que eu vou conseguir. Tudo bem, comece lendo 5 páginas. E vá aumentando. No próximo dia você lê 10, depois você lê 15 e por aí vai. E aí você vai, ficar afinadíssimo na sua leitura e vai sempre ler um pouquinho a mais. E muitas vezes o livro faz você querer ler um pouco a mais sempre. Então, se for um livro que você realmente se interessa pelo assunto, você começa lendo um pouquinho, quando você vai ver se está lendo 50 páginas por dia, sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício. Porque ler é um prazer que você só descobre fazendo. Agora vamos falar daquelas desculpinhas para não ler. Muita gente fica, eu não tenho tempo para ler. Mas tem tempo para ficar nas redes sociais metade do dia. Gente, nós hoje em dia, a nossa geração, a gente perde muito tempo na internet. A gente perde muito tempo no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Muito tempo mesmo. Mas tudo bem, se você gosta, não tem problema nenhum. Você pode mexer o quanto você quiser. Mas não vale servir de desculpa para não ler que você não tem tempo. Porque o tempo que você fica no celular seria um ótimo tempo para você ficar lendo, isso mesmo, lendo. Muitas vezes, quando eu percebo que eu tô mexendo muito no celular, eu tento me controlar. E aí eu, deixo o celular de lado, pego o livro que eu tô lendo e começo a ler. Então, tente substituir em pequenos horários, gradativamente, não o dia inteiro. Umas vezes que você estiver mexendo no celular, troca o celular por um livro. E o tempo que você ficaria no celular, você passa lendo o livro. E é muito, 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 muito bom. É muito importante que o incentivo da leitura venha de casa, venha dos nossos pais, do convívio familiar. Porque é muito mais fácil você crescer e gostar de uma coisa quando você é pequeno e você é apresentado àquela coisa. Então, por exemplo, eu gosto de beterraba. A minha mãe me deu beterraba quando eu era pequena e eu cresci gostando de beterraba. Então, se um pai, se uma mãe acostuma o filho a ler, sempre lê pro filho, mesmo quando ele é pequeno, ele vai crescer com gosto pela leitura. Então, mamães e papais que me assistam, incentive a leitura nos seus filhos. Porque, gente, não é tão difícil, mas depois que cresce, tem um pouquinho mais de dificuldade de conseguir esse gosto pela leitura. E se ele for iniciado cedo, quando a gente ainda é criança, é muito mais fácil. Então, papais e mamães que acompanham o canal, incentive os filhos de vocês a lerem. Outra coisa que é muito polêmica e as pessoas usam de desculpa para não lerem. Os livros são muito caros. Mas pensa comigo. Se são produzidos muitos livros, mas o brasileiro não tem costume de ler, como eu disse, então não tem muitas pessoas para comprar esse livro, e aí os livros acabam ficando mais caros, porque são produzidos e não tem quem compre. E aí eles começam a produzir menos e vender por um preço mais caro. É aquela coisa de lei da oferta e da procura, que a gente estuda em geografia. Então, livros são caros. Sim, gente, é um absurdo. Tem livro que realmente é muito caro. Então, sempre aproveitem as promoções. Black Friday passou semana passada. Gente, é um ótimo tempo para comprar livro, porque os livros ficam baratíssimos. Então, tem R$20 de desconto, R$30 de desconto. Saraiva é um bom lugar para comprar livro na Black Friday. Amazon é um bom lugar para comprar livros também. E tem um preço mais em conta que o da Saraiva, dependendo do livro. Então, essa desculpa de que o livro tá muito caro, você tem chances durante o ano para comprar eles mais barato. Porque, gente, eu sei o sacrifício que é querer um livro e tá muito caro e você não conseguir comprar. Porque vamos combinar que também a gente não planta dinheiro. A gente planta papel e é preciso, enfim. Todo mundo entendeu, não entendeu? E agora eu vou dar dicas para você ter um hábito de leitura.
atual. Eu estou lendo O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Do Charles. Vamos fingir que ele é meu amigo. Do Charles. Gente, esse é um livro que fala sobre como hábitos podem afetar na nossa vida. Então, tem vários relatos. E eu particularmente estou amando, porque eu adoro hábitos. Eu gosto de criar hábitos e segui-los assim à risca, de verdade. Porque eu acho que você acaba funcionando melhor com hábitos, igual o hábito da leitura. Para você conseguir ler constantemente, você precisa ter um hábito. E isso tudo aí explica o que acontece na nossa cabeça. Gente, é brilhante. Então, a minha leitura que eu estou fazendo agora é esta. E quando eu terminar, eu vou dizer com certeza lá no meu Instagram o que eu achei. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @vbstudies. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E logo, logo eu termino e dou feedback pra vocês sobre este livro. Então, eu espero que vocês tenham gostado, porque foi um vídeo que eu adorei gravar, porque falar sobre leitura é uma coisa que eu gosto muito, então é uma coisa que é satisfatória pra mim, é uma coisa que eu gosto, que eu me identifico e que eu gostaria que todo mundo gostasse de ler, mas infelizmente não acontece. Mas eu espero ter deixado uma pulguinha atrás da orelha pra vocês conhecerem algumas dessas histórias, e muitos dos livros da Agatha Christie tem em PDF. Então é facinho, se você não quiser comprar, baixe o PDF, lê, ó, e se apaixone pela leitura e viaje para diversos lugares, porque, gente, a leitura é o único lugar que você pode, é a única maneira que você pode viajar sem, vamos dizer, gastar muito. Você pode ir para Londres, para Egito, para todos os lugares que você quiser sem gastar muito, porque você só precisa comprar o livro, e aí o resto, a leitura faz você viajar e voar nas asas da imaginação. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!